Dragões talvez sejam as criaturas mais populares das mitologias e da cultura pop, desde Tiamat a Shenlong, passando por Dungeons and Dragons e chegando até em Coração de Dragão, dublado por Miguel Falabella. Já viu a figura que elas formam? Uhum. Um dragão. É. E o nome é Draco. Quer dizer dragão na língua dos sábios. Então, em vez de me chamar dragão na sua língua, vai me chamar dragão numa outra língua. Em Senhor dos Anéis não poderia ser diferente. Desde Glaurung na Primeira Era até chegar em Smaug na Montanha Solitária, vários dragões já habitaram a Terra-média. No Lotro também encontramos alguns dragões, mas o Legendário permite a existência deles no jogo. Smaug é tido muitas vezes como o último dragão a vagar pela Terra-média, sendo tombado por Bard no ano de 2491 da Terceira Era. Mas será que de fato ele foi o último dragão? Há uma passagem em Senhor dos Anéis, quando um anel foi revelado a Frodo, Gandalf diz: "Mas não há forja de ferreiro neste condado que possa alterá-lo de forma alguma. Nem mesmo as bigornas e os fornos dos anões poderiam fazer isso." Alguém disse que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis de poder. Mas hoje em dia não sobrou nenhum dragão na Terra cujo velho fogo seja quente o suficiente. Então, após a queda de Smaug, outros dragões ainda existiam, mas com um poder bem menor e insuficiente para ser uma grande ameaça junto com Sauron. Durante a Segunda Era, os dragões fizeram morada ao norte da Terra-média, e é onde encontramos a maioria deles dentro do jogo, ou pelo menos o que seriam as criaturas de menor poder que o Gandalf fala. No Lotro existem as divisões como drakes, vermes, salamandras, entre outros, e que batem com a descrição de Gandalf. São criaturas bem menores em poder, se formos comparar com os dragões, mesmo com alguns drakes sendo enormes, mas isso faz parte dos sprites em MMORPGs. Em geral, colocar inimigos muito fortes ou bosses como seres gigantescos, para aumentar a sensação de desafio. Durante a primeira expansão do Lotro, o único dragão que talvez possa fugir do legendário é Thorog, um dragão que foi trazido de volta à vida, mesmo tendo várias criaturas mortas-vivas pela Terra-média. Talvez apenas Sauron tivesse o poder suficiente para reanimar Thorog. Apesar de que dentro do Lotro, trazer o dragão de volta faz parte de um plano dos Nazgûl para fortalecer Angmar. Porém, o plano não dá certo e Thorog não se submete ao controle dos Nazgûl. Então, dentro do Lotro existe uma construção na história para trazer o dragão de volta à vida. E como tecnicamente ele é um zumbi e não tem um tamanho colossal, Thorog fica ali no limiar do legendário. Ainda conseguimos encaixar na fala do Gandalf de não haver grandes dragões, claro, com um pouco de boa vontade. Ou podemos descartar a possibilidade de um dragão reanimado na Terra-média. Aí vai de cada um. Mas na expansão de Isengard veio Draigok, um dragão gigantesco que fugiria completamente do que Gandalf disse. E aí entra a questão de interpretar o que Gandalf falou. O que seria um grande dragão? Seria a escala de tamanho, o poder do fogo, a malícia, a ganância pelo ouro? Tolkien, por exemplo, nunca deixou claro nos livros qual era o real tamanho de Smaug. Então, já que estamos no Lotro, vamos até a Cidade do Lago ver o resto de Smaug, para termos uma ideia do seu tamanho dentro do jogo e fazer uma comparação com Draigok. À primeira vista, realmente dá a impressão de que Draigok é um dragão gigantesco devido à altura que estamos na arena e também por causa do tamanho da arena. Mas se pararmos para ver bem, Draigok está empoleirado em uma pedra bem acima do chão e o seu corpo é bem alongado, o que bate com a descrição de alguns dragões do legendário.
E isso ajuda a dar a impressão de que ele é uma criatura gigante. E aqui dentro do jogo, Smaug é bem maior. Só pelo crânio vemos que ele supera em muito o tamanho de Drygok. Mas não chega a ser do tamanho colossal como vemos no filme. E sim algo que estaria dentro do que é discutido quando falamos do tamanho de Smaug, levando em consideração a abertura dos caminhos dentro da Montanha Solitária. Com a expansão Three Peaks, mais dragões foram introduzidos no jogo, que é natural. A região de Ered Mithryn é conhecido pelo conflito entre anões e os dragões há muitos anos. E temos, por exemplo, Etterfang, mas de tamanho bem menor, como vimos em comparação a Smaug e ao Drygok. E por falar em Smaug, ela dentro do Lotro seria uma parente distante do dragão, que não tem nenhum respaldo no legendário. Como falei antes das categorias dos dragões, isso é a parte mais interessante do Lotro. Temos os alados, que são os drakes, os dragonetes, que remetem ao Smaug e aos dragões voadores. E os vermes, que são os dragões sem asa, como o Skata, o grande verme. E também tem uma releitura dos Cold Drakes, que eram os dragões que não cuspiam fogo criado por Morgoth, mas que no jogo eles são os dragões de gelo. Apesar de não ter nada relacionado a dragões de gelo no legendário, ver um dragão com bafo congelante é sempre bem legal. E esses são os dragões no Lord of the Rings Online. Apesar de alguns fugirem um pouco do que temos no legendário, acho que nenhum deles chega a ser algo que dê a sensação de que aquilo ali não faz parte da Terra-média. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E nos vemos no próximo. Até lá!